Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Obrigada por nos receber aí na sua casa e por confiar na nossa escolha de profissionais de excelência para esclarecer as nossas dúvidas acerca dos temas que a gente propõe todos os dias. Eu sei que você já está preparado aí para encerrar essa semana participando do Consulta ao Doutor. Então, vamos saber qual é o tema de hoje. Roda o VT. Quando falamos sobre alimentação saudável, muitas são as perguntas que surgem. Posso comer pão ou é melhor substituir por uma tapioca? Devo abolir o uso de açúcar e apostar nos adoçantes? Jejum intermitente é bom para todo mundo? No Consulta ao Doutor de hoje, vamos abordar 10 verdades que ninguém te conta quando o assunto é alimentação. Nós já estamos no ar. E para responder as nossas perguntas, nesta tarde de sexta-feira, eu tenho o prazer de receber o nutrólogo, Dr. Diogo Sarmento Simão. Doutor, obrigada por ter vindo. Estou feliz de te receber aqui. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Revelar as 10 verdades que ninguém te conta sobre alimentação, isso é maravilhoso, porque com a internet hoje e a proximidade, a possibilidade de aproximação que a gente tem dos profissionais de saúde, todo mundo manda uma perguntinha, não é uma consulta, mas é aquela dúvida, aquela perguntinha, né? Se pode fazer uma substituição ou não. E a presença dos profissionais de saúde hoje nas redes sociais é muito intensa. E aí, vocês ficam com a responsabilidade de trazer, então fazer postagens, né? Trazer a informação das perguntas que são mais feitas, para você não responder às vezes um a um, né? Responde no geral para todo mundo. E agora a gente mostra as 10 verdades que ninguém te conta. Vamos começar pelo açúcar, doutor? Vamos colocar na tela, então, a primeira aí verdade. Açúcar é um perigo para a saúde. Tira um pouco até, doutor, me corrija se eu estiver errada, o peso da restrição, essa primeira postagem, e a gente vai, primeira verdade, e a gente vai mostrando aí as outras 9, tira um pouco o peso do diabético, por exemplo, né? Então, parece que não pode porque é diabético, mas então ninguém pode. O ideal é que as pessoas, em geral, não consumissem açúcar, porque o açúcar que a gente está falando é o açúcar de mesa, o açúcar refinado. Então, há uma grande diferença do açúcar encontrado na próprio alimento, na própria fruta, do que o açúcar que foi refinado. Então, por exemplo, a cana de açúcar, ela é muito mais saudável se você chupar uma cana do que você consumir o açúcar. Ou o mel é muito mais saudável do que o próprio açúcar, porque eles têm outros fitoquímicos, outras coisas que ajudam e beneficiam a sua saúde. Agora, o açúcar refinado, ele não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, ele só tem glicose e frutose. Então, quer dizer, ele é uma bomba energética com muito pouca nutrição, com muito poucos nutrientes. Então, ela aumenta muito rápido a sua glicemia, ela é facilmente absorvida, não tem fibra, não tem nada que possa diminuir esse impacto glicêmico. E para os diabéticos, então, é pior ainda, porque ele já tem uma dificuldade de controlar o açúcar e o açúcar vai subir muito rápido com o consumo de açúcar. Agora, doutora, você fala assim, mas que difícil, eu quero fazer um bolo. Como que eu não vou fazer um bolo? Vai pôr açúcar no bolo? Colocar o quê? Então, você falou dos alimentos que naturalmente já carregam açúcar. Então, por exemplo, numa fruta, uma banana madura, faz um bom doce ali pro bolo, né? De repente, uvas passas, tâmara. Tâmara é muito utilizado, né? Uma fruta com bastante açúcar, de forma natural. Você pode misturar na massa do bolo e já vai dar muito sabor. E ainda você fica com a propriedade benéfica Exatamente. Da tâmara, né? Legal. Vamos para o segundo videozinho que a gente tem, a segunda foto que a gente tem, e é tapioca engorda mais que pão. Doutor, de onde que veio a moda da tapioca? Isso é muito polêmico. As pessoas começaram a trocar o pão pela tapioca, principalmente por causa do glúten, porque a tapioca não tem glúten e o pão tem.
Só que quando a gente vai avaliar, por exemplo, o índice glicêmico da tapioca é maior do que o pão. E já tem estudos mostrando que uma dieta de baixo índice glicêmico é melhor para você emagrecer. E também acontece muito frequentemente é que no dia a dia a pessoa troca um pão com manteiga, que vai ter uma caloria baixa ali do pão com a manteiga, e troca por uma tapioca, às vezes com leite condensado, com coco, com ovo, com frango e queijo, quer dizer, então você vai estar ingerindo às vezes muito mais calorias. Uma refeição. Exatamente, uma refeição ali, um pão que teria às vezes 200 calorias, você está trocando por uma refeição de 400, entendeu? Então geralmente as pessoas consomem mais calorias quando trocam pela tapioca. Mas tudo tem que ser levado em contexto, quer dizer, você tem que saber qual é a receita do pão. Existe pão que tem gordura hidrogenada, tem pão que não tem, pão que foi feito naturalmente. E o que você está recheando essa tapioca ou recheando esse pão. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, até a questão da fermentação natural do pão, isso é importante. É importante, a fermentação natural é muito melhor. Tá. Para você que está em casa, você já sabe, né? É muito fácil participar do programa. A gente tem o WhatsApp 11 3337 5886, tá? 86, tá convidado a participar do programa. Você consegue enviar sua pergunta através de texto, áudio ou vídeo. O que eu sugiro que você faça é já adicionar o telefone nos seus contatos. E aí você manda uma mensagem no WhatsApp com a sua pergunta. Se quiser ser identificado, né, uma maneira da gente agradecer sua participação é falar seu nome, a cidade, o estado de onde você nos assiste. Mas se você quiser fazer a sua pergunta e permanecer no anonimato, é só nos avisar que a gente faz isso. Mande vídeos, tá? Eu tenho pedido para que vocês mandem vídeos com as perguntas. Grava sempre com o celular, assim, deitadinho, que fica bem fácil da gente mostrar aqui, uns 30, 40 segundos. Você consegue dar o seu recado, né? Então, mandar a sua mensagem, fazer a sua pergunta e a gente te ajuda com orientação. O nosso convidado vai te orientar sobre as questões. Doutor, a questão do carboidrato, principalmente pela manhã. Parece que o café da manhã é uma questão muito importante, cultural até, né? A gente foi criado com o pensamento de que a refeição mais importante do dia é o café da manhã. E nós, brasileiros, temos o costume de consumir o pãozinho, então pão com manteiga, um café com leite, né? Essa composição é importante. Tem gente que fala que faz uma dieta... Denise, não consigo emagrecer. E quando você pergunta o diário alimentar da pessoa, ela fala que de manhã ela come 3 pãezinhos, às vezes recheados com frios. Então, é o leite, é o café, os frios, os pães. E depois segue a rotina, então, do almoço, do jantar. Às vezes há uma pessoa que fala, eu não janto. Ah, mas então você não come nada, faz jejum. Não, eu como um lanche. Então, tem pão de novo. E com a história da tapioca, parecia que era uma coisa... Então, peraí, consegui agora. Já que eu não consigo ficar sem o carboidrato, eu vou substituir. Então, essa questão da quantidade e das calorias é importante, né? Caloria sempre importa. A questão é que se você está numa dieta ruim, é mais fácil você ingerir mais calorias em pouco peso de comida. Então, o ideal é você melhorar a qualidade da alimentação para você comer melhor. E os pães, a maioria dos pães que são feitos, principalmente se eles são pães que ficam estocados na prateleira, eles levam gordura hidrogenada, que aumenta a durabilidade dele na prateleira. Pão de forma, por exemplo. Exatamente, pão de forma, por exemplo. Então, o ideal era que você mesmo fizesse o seu pão, você preparasse da sua forma, porque aí você sabe quais ingredientes que você está colocando. Durante a pandemia, a gente ainda está na pandemia, mas agora numa fase diferente, num momento mais tranquilo. Lá no comecinho, então, março de 2020, quando as pessoas viram que a situação não ia passar tão rápido, que ia demorar um pouquinho, elas começaram a se aventurar, inclusive, a fazer pães. Uhum. Alguns especialistas em saúde ficaram preocupados, né? Então, com o excesso dos pães. Mas se a gente for pensar, então, que está muito mais controlado os ingredientes, quantidade de gordura que você coloca, a escolha, né? Um produto, às vezes, de melhor qualidade que você investe para colocar ali, é melhor controlar a quantidade, mas fazer o próprio pão. Exatamente. Tudo que você prepara em casa, escolhe melhor os ingredientes, com certeza vai ter uma qualidade melhor. Mesmo nos excessos, um bolo, por exemplo. Mesmo nos excessos, por exemplo, um bolo você consegue colocar ingredientes mais saudáveis e você pode consumir menos dele. A questão é que às vezes a pessoa consome em quantidades exageradas. E fica uma delícia, né?
O pãozinho feito em casa tá quentinho. É. Você passa um cafezinho e aí fica irresistível, mas com foco, objetivo, né? Ter isso em mente sempre. Por isso que eu acho super importante você seguir os profissionais da internet, né? Você se passa bastante tempo no Instagram, no Facebook, que esses profissionais possam figurar ali no seu feed de notícias, para que você possa se manter atualizado e não esquecer do propósito da reeducação alimentar, da dieta. Você prefere usar que termo, doutor? Dieta, tudo bem para você? Dieta leva uma conotação de que você vai fazer por um tempo específico, né? Eu estou fazendo dieta para o verão. O ideal é que você se reeduque alimentar, quer dizer, que você faça aquilo constantemente pro resto da sua vida. Então, que aquilo vire um estilo de vida para você. Como que você enxerga os propósitos assim que a gente faz de pegar mais pesado no começo para dar um ânimo, para perder aquele primeiro peso, né? Então, perder uns 5, 10% do peso mais rapidinho para continuar e dar mais vontade de fazer atividade física, dar mais vontade de se empenhar, fazer aquela compra no mercado no dia que você não tá com fome, né? Você vai programado com a sua listinha, comprar os alimentos mais funcionais. Tudo bem fazer uma coisa acelerar um pouquinho no começo? Estratégias mais restritivas no começo são melhores porque você tem resultado rápido e melhora a disposição, melhora o ânimo e o interesse de você continuar na dieta. A questão é que você não vai conseguir fazer aquilo por muito tempo. Então, você já tem que pensar o que você vai fazer depois, como vai ser a sua dieta depois dessa restrição. E, geralmente, as pessoas não pensam nisso. Então, elas emagrecem rápido e para aquilo que está fazendo, volta para o que fazia antes, engorda tudo de novo. Remédio, tudo bem? Então, eu utilizo remédios no consultório, mas eu sempre falo bem claro com os pacientes. O remédio é uma muleta que vai te ajudar nesse período que você não está conseguindo aderir bem à dieta. Só que lá na frente, daqui a um ano, por exemplo, eu quero ver como você fica sem um remédio. Se você construir um novo hábito, quer dizer, você já consome produtos naturais agora, faz exercício que antes você não fazia, quer dizer, provavelmente um ano nos bons hábitos, você dificilmente vai retornar para os hábitos que você tinha antes. Mas as pessoas que não construíram um novo hábito, quando a gente tira o remédio, volta aquele hábito ruim, engordam tudo de novo. Atividade física, no primeiro momento em que a pessoa está, às vezes, num sobrepeso importante, numa obesidade importante, às vezes não se sente confortável nem de vestir a roupa adequada para o treino, né? Então, e a gente sabe que o mais importante, a atividade física é muito importante para a vida toda. Esteja você precisando emagrecer ou não, mas o que vai fazer a diferença é a alimentação, né? Exatamente. Tudo bem começar sem atividade física, mas tendo em vista que precisa fazer? Sim, a princípio, o paciente que é muito obeso tem essas limitações para fazer exercício. E é possível você emagrecer mesmo sem exercício. O exercício não é o principal fator para emagrecimento. A perda de peso com o exercício isolado é muito pequena. Só que o exercício ajuda na manutenção do peso perdido. Quer dizer, se você perdeu uma boa quantidade de peso e você continua com aqueles hábitos saudáveis, fazendo exercício, você consegue manter esse peso por mais tempo. Então, o ideal é que você emagreça rápido, fazendo uma restrição, uma dieta cetogênica, por exemplo, e depois você construa esse novo hábito, incluindo o exercício. Legal. Próxima verdade na tela, vamos ver. Jejum intermitente não causa compulsão. Porque falam que jejum intermitente pode provocar compulsão? As pessoas têm um mito de que se você ficou, por exemplo, 16 horas sem comer, na hora que você vai comer, você vai abusar e comer demais. Teve uma privação, Exatamente. Aí quando abre a janela, você abre uma porta toda. Isso acontece por quê? Porque você não melhorou a qualidade da alimentação. Vamos supor se você é uma chocolatra e você come chocolate direto. Aí você ficou em jejum, se segurou, não comeu nada. Quando você for se alimentar, o que você vai procurar? O produtos altos em açúcar e ricos em chocolate. E você vai abusar muito mais deles. Então, a compulsão não foi causada pelo jejum, mas sim pela alimentação incorreta. Agora, quando você faz uma alimentação correta, vamos supor que você faz 6 refeições de 300 quilocalorias.
Você fez o jejum e agora nessa janela de alimentação você só vai fazer 3. Provavelmente você vai ficar dentro daquelas 300 quilocalorias. No máximo você vai aumentar um pouquinho para 400, então, mas não vai fugir muito. E a quantidade de restrição calórica ainda continua significativa. Então faz você emagrecer. Dificilmente você abusa de comidas naturais. Por exemplo, quando você vai na churrascaria a rodízio, você pensa assim, nossa, eu vou dar prejuízo que eu vou comer muito. Chega lá, umas 4 vezes que passou a carne, você já se sente cheio e não consegue abusar. Então, assim, se você come comida de verdade, é muito difícil você abusar. Doutor, é verdade que conforme a gente vai se alimentando menos, né? Então, maneirando a quantidade, o nosso estômago também vai acomodando ali num tamanho que ele não fica muito estufado, porque é possível aumentar o tamanho do estômago se a gente consome mais, né? Exato. Ele vai aumentando ali com a comida, com líquido. Se você deixa o estômago cheio com muita frequência, ele pode ir, de certa forma, dilatando. Mas isso leva anos para você construir isso. Assim como também você regredir, também leva um ano de hábitos bons para você fazer isso. O ideal é que você não consuma muita coisa, muita caloria, você não precisa sair cheio da mesa, quer dizer, você pode sair satisfeito sem se sentir cheio no estômago, e o ideal é que você não faça isso com muita frequência, e justamente o jejum intermitente, você consumir alimentos com uma menos frequência é melhor. No jejum intermitente, você fica com uma janela ali mais restrita em tempo, né, em horas, para se alimentar. Então, vou imaginar que alguém seguiu aqui a estratégia e a primeira refeição vai ser um jantar. Um jantar mais cedo, assim, umas 6 horas. 5h30, 6 horas, então vai ser o jantar dessa pessoa. Em calorias, você precisa se alimentar com mais calorias do que se fosse alguém que estava se alimentando, fazendo as 3 refeições principais. É estudado caso a caso isso. Você vai querer saber, por exemplo, então sou eu vou fazer atividade física depois, eu fiz atividade física antes, eu encerrei esse jejum com atividade física, se eu já fiz pela manhã, se a minha rotina então tá desacelerando já naquele momento, logo eu vou dormir. Como é isso? É porque assim, você tem um gasto energético basal durante o dia, quer dizer, energias que você precisa só para existir, para sua temperatura corporal ficar normal, sua pressão ficar normal. Então, quer dizer, o ideal é que você não ingerisse menos calorias do que isso, porque senão você vai meio que se consumindo, você não tem energia suficiente para sobreviver. Só que o que acontece? Quando você faz uma refeição assim às 16 horas que você falou, provavelmente você só vai fazer uma refeição ou no máximo vai conseguir fazer uma outra refeição às 22, por exemplo. Então, quer dizer, você vai ter 1 a 2 oportunidades para ingerir todas as calorias que você precisa e principalmente proteínas, porque assim, gorduras você tem acesso no seu corpo. Eu acho que dificilmente tem alguém que tenha falta de gordura no corpo. Carboidratos podem ser transformados através de gorduras, então você não obrigatoriamente precisa consumir carboidrato para viver. Agora, proteínas, se você não ingerir aminoácidos, você vai consumir do seu próprio músculo. Então, nessas 2 refeições, tem que ter uma quantidade generosa de proteína para você poder repor todos os aminoácidos que você precisa. Tem que ter bastante verdura, legumes, frutas, entendeu? Para você consumir vitaminas e minerais, que esses realmente vão fazer falta se você não consumir. Caloria em si, nesse ponto, você só precisa atingir o mínimo basal. Se você estiver acima do mínimo basal, o excesso de caloria que você precisa no seu dia, você vai tirar da sua própria gordura, então não há problema. Diabéticos podem fazer jejum intermitente? Pode, se não estiver usando medicações hipoglicemiantes orais e principalmente a insulina. A insulina é pior. A metformina em si, ela não causa tanto hipoglicemia, então daria até para você fazer um jejum. Agora, já a insulina, se você usar a mesma dose de insulina que você já estava usando e fazendo o jejum, você vai ter hipoglicemia. Então, o ideal é acompanhamento médico para a gente reduzir a dose da insulina. E é ótimo se a pessoa conseguir seguir a rotina, então, do jejum com acompanhamento médico, reduzindo o remédio para controlar diabetes, excelente, né? Exatamente. Eu tenho um médico canadense, o Jason Fung, ele reverte o diabetes do tipo 2 fazendo jejuns. Então, assim, tem estratégia, já estudos comprovando isso. Esses estudos em torno de diabetes, então, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2 mais comum, né? Tem acontecido demais, né? Porque o número, acho que, de diabéticos cresceu muito. Hoje, cada vez mais, as pessoas mais jovens tendo diabetes do tipo 2, que é um diabetes esperado, mas com a idade, né?
por conta da obesidade aumentando, então os estudos não param de ser feitos. Que bom, né? Já tem muita coisa falando sobre low carb e diabetes, né? Os especialistas, os médicos e profissionais de saúde, nutricionistas, por exemplo, se abrindo também para trazer essas novas estratégias, se melhor for para o paciente, né? O diabetes do tipo 1 é uma herança genética, quer dizer, você não tem muito como interferir isso. E ela continua sendo uma doença de pouca prevalência, como sempre foi antes. Agora, o diabetes tipo 2 é estritamente comportamental, é referente à alimentação. E esse tem crescido exponencialmente. Então, quando a gente melhora a alimentação, faz jejum, a gente consegue até, em alguns casos, reverter esse diabetes. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Enquanto eu me preparo para dar um recado, você vai respondendo para nós. Marcos Tadeu, de Taboão da Serra, São Paulo, faz a pergunta. Ele tem 63 anos, é diabético, hipertenso e colostomizado. No meu caso, a dieta cetogênica pode trazer problemas? Adorei sua pergunta, Marcos. Doutor, responde pra gente enquanto eu chego até lá, por favor. Então, a gente não sabe quais são os medicamentos que esse paciente está utilizando. Então, é difícil eu fazer uma recomendação, por exemplo, ele fazer uma dieta cetogênica e ele está usando insulina, por exemplo, vai ter um quadro de hipoglicemia. Mas só que pacientes diabéticos já tem estudos mostrando ótima efetividade com a dieta cetogênica, tá? Só que eu recomendo que você faça acompanhado de um médico, porque você vai precisar reduzir as medicações e até para a pressão também a gente faz ajustes nas medicações, mas a dieta cetogênica tem comprovação científica para uso em diabetes. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje a consulta ao doutor revela 10 verdades que ninguém te conta sobre a alimentação. Nosso convidado é o doutor Diogo Sarmento Simão. Ele é nutrólogo, está explicando tudo para nós. Já vimos aí 3 verdades e vamos seguir com as demais daqui a pouquinho. Deixa eu só retomar algumas questões aqui que chegaram através do WhatsApp. Você sabe que você pode participar também, né? Então é 11 3337 5886. Mande sua pergunta no nosso WhatsApp. A Elaine, aqui de São Paulo, pergunta: tenho divertículos, será que adoçante faria mal para o intestino? Sim, o adoçante faz mal para qualquer intestino, independente de ter divertículos ou não. Mas se ela tem divertículos, mostra que a saúde do intestino dela já não anda muito bem. Então, você adicionar o adoçante vai causar problemas. Então, tentar fazer o desmame do adoçante, porque pode não ser tão fácil, né, doutor? Então, deixa eu imaginar aqui, eu acho que o que mais vem à minha mente, por exemplo, é o café. Né? Então, para quem usava o açúcar refinado, fazer uma troca, né, pode já ser uma grande vitória. E a outra questão importante, então, é tirar, né, tomar o café puro. Ele tem um gosto, é gostoso, mas a gente precisa se acostumar. E reduzindo, tô pensando no adoçante artificial, lógico, que é o mais fácil, o mais popular, o mais barato, né? Ir reduzindo a quantidade de gotinhas até chegar ali a 0, isso vai trazendo um conforto e melhora nosso paladar também para os outros alimentos, né? Exatamente, é porque assim, o paladar leva mais ou menos 2 semanas para se acostumar a um novo sabor. Então, assim, se você usa adoçante, o adoçante às vezes é 400 vezes mais doce do que o próprio açúcar. Então, você não vai conseguir ir do 0 a 100 de uma hora para outra. Então, o ideal é se você usa 4 gotas, vamos passar a usar 3, fica 1 ou 2 semanas assim, passa para 2 e vai fazendo esse desmame progressivo. Perfeito. Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, cuidar do intestino. Se o intestino não tá bem, o organismo não fica bem, né? Quando o intestino está ruim, você pode ter ansiedade, depressão, várias doenças mentais estão relacionadas ao intestino. Pergunta da Vânia, do Rio de Janeiro. Tenho diabetes emocional. Quais frutas eu posso comer? Legal perguntar disso, diabetes e frutas, porque fruta tem açúcar naturalmente, né? Exatamente. Não que as frutas sejam ruins, quer dizer, a fruta é algo ótimo para a gente. Só que se você é diabético, se você não tolera bem carboidratos,
não é interessante você comer muitos carboidratos. Então, o ideal é que você escolhesse frutas que não têm tanto carboidrato e que não vão mexer tanto com a sua glicemia. Por exemplo, abacate é uma fruta baixíssima em carboidrato, alta em gordura, o coco, o morango, a framboesa, quer dizer, as frutas, quanto menos doce a fruta, melhor nesse caso dela. Frutas muito doces, tipo manga, banana, vão mexer muito com a glicemia dela. Fazer as melhores escolhas também das frutas e as porções, né? Porque você falou da manga. A manga é uma delícia, mas uma manga é muito, né? Então, não é uma porção de fruta, uma unidade de manga para ninguém, né? Exatamente. E frutas muito doces, muito gostosas, muito maduras, você tem uma tendência a consumir vai ser muito difícil consumir 2 abacates, mas às vezes 2 mangas você vai conseguir consumir. Perfeito. E abacate é uma fruta neutra também, né? Dá para fazer um preparo para deixar mais docinho. Dá para fazer salgado, né? Guacamole. Só não pode colocar açúcar no abacate, né? Muita gente faz isso. Então, o ideal é não colocar nada. Então, consome aí, de repente, com uma semente. O que dá para colocar aí no abacate para turbinar uma gordura boa, né? Dá para você colocar chia, linhaça, por exemplo, entendeu? Dá para você fazer uma preparação com um ceviche com alguns vegetais, um peixe cru, entendeu? Nunca tinha pensado nisso, que ótimo. Legal. Fora a guacamole, que para mim é campeão com abacate. Vamos para a próxima verdade. Põe na tela, vamos ver. Fígado gorduroso, então fígado gordo é causado pelo excesso de carboidrato. Ah, legal, porque a gente está falando de uma doença que é a esteatose hepática, Exatamente. É isso? Existe a esteatose hepática não alcoólica, quer dizer, não causada pelo álcool, causada pela alimentação. E as pessoas intuitivamente pensam assim, se tem gordura no fígado, então você deve estar consumindo muita gordura, logo ela foi parar no seu fígado, e não é verdade. O problema é o excesso de carboidratos, principalmente a frutose, que está em 50% no açúcar refinado, e elas podem atrapalhar o metabolismo de gorduras no fígado, então mais gorduras vão se acumulando no fígado. Perfeito. E a gente acha que a questão, então, do fígado gorduroso não está exatamente ligado ao carboidrato. Aliás, carboidrato é algo que a tendência é sempre reduzir, né? Não tem ninguém que fala, carboidrato tudo bem. E principalmente o carboidrato refinado. Já tem estudo que pegou crianças com fígado gorduroso e comparou elas numa dieta natural e numa dieta com muitos refinados, açúcares industrializados. E as pessoas que consumiam a alimentação mais natural reduziram a gordura no fígado. Então não é todo o carboidrato, principalmente aqueles que são refinados. Doutor, como é importante, eu estou nessa fase com meu filho, né? Que tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 3 meses amanhã. Como é importante a introdução alimentar, né? Uma boa alimentação desde a infância, para que possa crescer, então, estando adaptado a comer o que vem da terra, comer o que é natural, sem desembalar os alimentos para oferecer, acostumar com as frutas, tem as porções adequadas, né? Então, esperar a criança também, a saciedade da criança, respeitar isso. Décadas atrás existia uma tendência a você forçar o prato da comida, não pode sobrar nada. Hoje a tendência é outra, porque a gente fala tanto de reeducar, porque houve um erro lá atrás, né? Exatamente. Eu estou com um filho de 1 ano e 7 meses e ele adora fruta. Assim, porque desde pequeno a gente não introduziu Toddy, Danoninho, essas coisas para ele. Então é muito mais fácil ele querer comer fruta, porque é algo que faz parte da natureza dele. Agora, se você fica dando muito coisas gostosas para a criança, nunca mais ela vai querer comer fruta. E é isso que geralmente as mães vêm falar, que o filho só quer comer tal coisa, não quer comer fruta, verdura, legumes. Mas foi apresentado, algum dia foi apresentado, né? Exatamente. E não tem, a gente sabe que vai chegar a hora, né? Que eles vão conhecer esses outros, esses industrializados, esses outros alimentos. Essa hora vai chegar, né? Tem a hora ali da escola, se bem que agora, por conta da pandemia, não existe um compartilhamento. Parece que é lanche único na maioria das escolas agora, para você não compartilhar, para a criança não ficar com vontade também. Mas a gente sabe que essa hora chega, né? Uma hora vai chegar, mas se você construir uma boa base dele consumir saudável, é mais difícil deles fugir. E também ele vai muito pelo que os pais estão comendo. Quer dizer, se todo dia os pais estão comendo saudável, ele vai comer saudável também. Não adianta só o prato do seu filho ser saudável e você comer um lanche
do fast food, né? Porque a criança tá vendo. Naquele momento ela vai comer o prato dela, mas ela está anotando ali na memória, né? Tá registrando que você não consome. Um dia ela vai te perguntar, porque criança é fantástica, né? Por que só eu tenho que comer e você não come? Mamãe, papai, né? Muitas crianças obesas falam assim, eu sou obeso porque meu pai e minha mãe é obesa e eu tive uma genética para isso. Pode ser que tenha alguma participação genética, mas a maioria das vezes é um hábito ruim que seu pai e sua mãe têm, eles comem mal e você seguiu o mesmo caminho, tem o mesmo hábito ruim. Ambiente, né? Ambiente. Muito legal. Outra perguntinha que chegou aqui, da Maria Edna, de Resende, Rio de Janeiro. Posso restringir a lactose e o glúten, doutor, por conta própria? Então, o ideal era descobrir se você tem intolerância ao glúten ou à lactose. Por exemplo, o meu filho tem intolerância à lactose. A gente descobriu porque a gente ficava dando leite para ele e tinha muita diarreia. Então, para ele, a gente teve que restringir. Mas no meu caso, eu não tenho, entendeu? Então, assim, não precisaria eu restringir. Então, o ideal é você descobrir se você tem intolerância ao glúten ou se você tem intolerância à lactose. Existe uma entidade que é intolerância ao glúten não celíaca, quer dizer, você pode não ter doença celíaca, mas ter uma certa intolerância ao glúten. Então, vale a pena você consultar com o médico para fazer um diagnóstico. 11 3337 5886, você manda sua mensagem através do WhatsApp, faz sua pergunta, vamos para a próxima verdade. Low carb não prejudica os rins. Tem essa questão, doutor. Mas vai comer muita proteína, será que não vai sobrecarregar os rins? Explica pra gente. Todo mundo fala isso, só que tem dois poréns que tem que ser analisados. Primeiro é que a dieta low carb não é high protein. Você geralmente consome a mesma quantidade de proteínas de uma dieta comum. O que você faz é diminuir os carboidratos e aumentar as gorduras. Então você troca a matriz energética, mas a proteína geralmente é a mesma. E também já tem estudos na literatura de consumo de alta proteína, dietas com alta proteína e que não causaram problema renal. Então, assim, não é um problema você causar doença renal, mesmo que a sua dieta low carb tenha mais proteínas. Agora, vamos imaginar alguém que tenha na família um histórico de doença renal. Procura um especialista para acompanhar e guiar essa sua estratégia, né? Exatamente. As doenças renais são principalmente causadas por hipertensão e diabetes, principalmente o diabetes. Então, ela é causada pela má alimentação, não é por você consumir muita proteína. Então, se você já está tendendo para isso, está com uma função renal um pouco alterada, vale a pena você procurar um médico para ele poder te orientar. E você melhorar a alimentação, deixar ela mais natural, com certeza vai trazer benefícios. Já que a gente mostrou a verdade aí da low carb, muito se fala da estratégia low carb e da maravilha que é nos primeiros dias, na primeira semana. Então você se pesa antes de começar a fazer a estratégia e depois de uma semana você se pesa de novo. E se você fez mesmo reduzindo o carboidrato, você tem uma perda ali na balança, de peso na balança. Não significa exatamente que você perdeu gordura, que é o que a gente quer perder numa estratégia para emagrecimento, né? Mas a que se deve esse fato, então, daquele alívio, parece que desinchou, né? Então você já tem ali uma roupa ficando um pouco mais folgada, uma sensação mais gostosa, porque de desinchar mesmo. É porque na dieta low carb você exclui muitos alimentos industrializados. Você dificilmente encontra alimentos industrializados que são pobres em carboidrato. Todos eles têm muito carboidrato. Então, só de tirar esses industrializados, você tira muita retenção líquida, você libera muito líquido. Então, esse peso no início, a maioria dele é líquido, não é gordura. Agora, quando você já começa na segunda, terceira semana, aquela perda de peso já está significando gordura. Perfeito. Então, continue. É gostoso mesmo esse começo. Continua que vai perdendo mais. Agora, quando existe um exagero, tá fazendo low carb, e aí você sai fora da dieta ou da estratégia, né? Por qualquer motivo que seja, então uma festinha que você não resistiu, um jantar que você não resistiu, um dia que você falou, não, essa refeição eu vou comer o meu prato preferido. Tem um ganho, retém de novo esse líquido, né? Você percebe na balança, às vezes sobe 1 quilo ou 2, assim, entendeu? Mas a maioria daquele peso é de retenção. Ele vai se transformar em gordura depois, porque você ingeriu muita caloria e no metabolismo ele vai se transformar em gordura. Mas o aumento de peso inicial que você percebe na balança, geralmente é de retenção hídrica. Então, se você fizer, por exemplo, um jejum no dia seguinte, você vai ajudar a eliminar esse líquido, entendeu?
não colocar tudo a perder só porque teve um exagero, também acho que é importante lembrar, né? Exato. Teve um exagero, consumiu um pouquinho a mais ali, então continua porque o objetivo é maior. Às vezes a nossa frustração ali naquele curto prazo, né, naquele momento, pode fazer com que a gente se frustre, frustre tudo, né, na verdade. Continuar é o que vai trazer. Então tem que aderir ao estilo de vida, à estratégia e continuar, mesmo que haja um tropeço. Exatamente. Próxima verdade, vamos ver. Suco detox não anula os dias de junk food. Que pena, né, doutor? Porque seria tão bom tomar suco detox e anular todo o excesso. Exatamente. As pessoas levam esse nome de detox e pensam assim, então eu posso consumir algo exagerado outro dia, no dia seguinte eu faço um detox e está resolvido. E na verdade não é assim. O suco detox tem benefícios, tem vitaminas, nutrientes, fitoquímicos, mas ele não vai compensar um dia de junk food. O que você tem que fazer é, se ocorrer, se você exagerar, no dia seguinte você pode fazer um jejum ou até pode utilizar o suco detox, mas a restrição calórica vai trazer mais impacto do que o suco detox em si. E o suco detox, tem alguns sucos que levam várias frutas combinadas e às vezes até em grande quantidade. Para você fazer um copo de suco, dependendo da fruta, eu vou usar aqui laranja, porque é bem calórico, né? Para fazer um copo de suco de laranja, você precisa, sei lá, de umas 4, 5 laranjas. Exatamente. Você não conseguiria comer a laranja in natura 4, 5, né? Mas um copo de suco de laranja a gente toma numa boa, tomaria até mais para acompanhar uma refeição ou uma boa conversa, né? Então, lembrar, porque o suco pode ser muito calórico, ainda que ele tenha as vitaminas, as propriedades, mas tudo tem que estar alinhado com a estratégia que você escolheu, é isso? Exatamente, porque você usa muitas frutas para dar sabor, porque se você fosse só consumir os vegetais, ficaria algo muito amargo. Então, assim, ele pode ter um benefício por você ter usado um pouco menos de fruta quando você utilizou os vegetais, mas ainda ele é bastante calórico. E se o seu objetivo é restringir calorias para emagrecer, não seria interessante você consumir em excesso. Então aqui eu estou pensando também em quem coloca o suco detox na rotina normal de alimentação. Então você vai fazer o seu café da manhã normal, comer o seu pãozinho, depois você vai almoçar, fazer as suas refeições normal. Não é alguém que segue uma estratégia de jejum intermitente, também não faz low carb, mas ouviu falar que o suco detox tem várias propriedades, que é excelente, e é mesmo, mas agregar você pode engordar. Exatamente. O suco detox, na verdade, no café da manhã, seria interessante se você está substituindo ele no lugar de um Toddy, por exemplo. Quer dizer, você está melhorando a qualidade do que você está consumindo. Então, ele vai te trazer benefício. Mas isso não quer dizer que eu não preciso fazer dieta porque eu estou usando o suco detox e está tranquilo. Não é verdade. E nada que vai desfazer o efeito da sua jacada, né? Então, fazer sempre com consciência. Dá para amenizar depois, mas aí é a estratégia que o doutor falou. E estar acompanhado também é bom para driblar isso, né? Eu acredito que os seus pacientes possam ter contato direto com você, inclusive para alinhar e ajustar alguma coisa ali que saiu do programado, né? Exatamente. Meus pacientes ficam com o meu WhatsApp e sempre a gente está conversando para alinhar essas coisas. Porque tem pessoas que querem um remédio para emagrecer, então ela vai precisar obrigatoriamente do acompanhamento médico, mas mesmo a pessoa que não está seguindo medicação precisa de uma orientação médica para essas coisas, essas dúvidas que vão surgindo e a gente vai melhorando a estratégia quando a gente vai acertando essas arestas. Certeza. Próxima verdade, vamos ver. Nenhum chá emagrece, doutor, e olha que existem vários chás e várias combinações. E o momento do chá é um momento muito gostoso, né? Então é um momento de parar, pensar um pouquinho, né? Também refletir ali, aquele momento que às vezes você abriria a geladeira
e consumiria um produto, fazer o momentinho do chá, mas pensar que só ele vai fazer sozinho o emagrecimento. Exatamente. Tem alguns chás que têm propriedade emagrecedora, que são conhecidos como chá emagrecedor, como por exemplo o chá verde. Aumenta o seu gasto energético um pouco. A questão é que não faz um efeito significativo, quer dizer, você vai perder ali 100, 200 gramas de gordura naquele chá, mas ele não vai conseguir fazer você perder significativamente. Geralmente, as pessoas vêm e comentam assim, mas eu tive um amigo meu que tomava muito chá e emagreceu. A questão que tem que ser levada em consideração é o seguinte, será que ele incluiu o chá e não excluiu outras coisas? Ele parou de tomar Toddy, parou de beber de cerveja, por exemplo, e substituiu isso pelo chá? Só dessa substituição já vai trazer um benefício, independente se o chá seja emagrecedor ou não. E outra coisa é que geralmente as pessoas consomem assim 1, 2 xícaras de chá no dia, quer dizer, isso não vai trazer um efeito significativo para compensar toda a sua má alimentação. Então, o primeiro é alterar a dieta e deixar a dieta mais saudável. Posso incluir o chá numa dieta saudável? Perfeitamente, o chá é algo bem saudável. Agora, só confiar no chá como se o chá fosse a pílula milagrosa para você conseguir o seu resultado, isso aí não acontece. Lembrar só que não é porque é natural que a gente não deve observar os efeitos que causa, né? Então tem horário, se é chá estimulante, às vezes não compensa tomar ele mais no fim da tarde. Gestantes, sempre observar, porque não é todo chá que pode. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Nas várias fases da vida também observar. Mas o momentinho do chá gostoso... É chá o gostoso, né? Pode, né? Pode. E ajuda na questão da hidratação do corpo. Às vezes alguém não gosta muito de tomar água. Ai, Denise, mas água a gente sabe que tem que tomar. Mas aí você divide um pouquinho, toma chá, né? Se o objetivo é hidratar, só tem que evitar os chás diuréticos. Porque aí você urina muito e você acaba desidratando. Mas tem chás que são termogênicos, tem chás que são diuréticos, tem chá que faz você acalmar e dormir melhor, por exemplo, chá de camomila. Ótimo. Então você tem que saber para cada coisa que você está usando no seu chá. Aquela aguinha saborizada, então, colocar uma fatia de limão, laranja, um gengibre, para, se for estimular o consumo de água, tudo bem? É algo muito interessante para quem não gosta muito de beber água, com o sabor fica mais fácil de você ingerir. E, de certa forma, você leva alguns nutrientes. Por exemplo, você botou a canela, ali tem o efeito da canela. Então, tudo isso pode ajudar também. Mais perguntinhas que chegaram aqui no nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Você também pode fazer a sua pergunta. A Rosiane, de Vitória, Espírito Santo, gostaria de saber se pode usar o açúcar mascavo ao invés do açúcar refinado. Assim, o açúcar mascavo, como ele só passou por um processo de refinamento, ele não chegou até o estágio final do refinamento, ele ainda guarda alguns minerais, vitaminas, por isso que ele tem aquela cor amarronzada, porque tem ferro, cobre e vários micronutrientes. Então, se a gente fosse comparar o açúcar mascavo com o refinado, o açúcar mascavo é melhor. Mas isso não quer dizer que ele não impacte na sua glicemia. Quer dizer, se você já tem uma glicemia que fica flutuando ali, você consome açúcar mascavo, a glicemia vai subir do mesmo jeito. E aí esperar também que adoce o tanto que adoça o açúcar refinado, né? Porque precisaria de se você comparar a questão do paladar, você precisaria de uma quantidade muito maior do açúcar mascavo, não é isso? O açúcar mascavo, apesar de ter a mesma quantidade de açúcar, na hora que você põe na preparação, esses outros minerais, essas coisas interferem no sabor, então você não acha que está tão doce quanto um açúcar refinado. Então a tendência que se você usa o açúcar refinado é você usar às vezes um pouco menos, mas isso não quer dizer que o açúcar refinado seja bom, ele é ruim por vários outros aspectos, né? Essas trocas, né? Então, a telespectadora fez a pergunta aqui de trocar o açúcar refinado pelo açúcar mascavo, ir progredindo na questão da alimentação, de fazer melhores escolhas. Isso, no todo, né? Às vezes é alguém que está no sobrepeso, ou está numa obesidade severa e precisa emagrecer, está tão longe, mas essas pequenas trocas, elas já vão trazendo um resultado, né? Então, pelo menos para a sua saúde, que você não perca 1 grama no quilo de peso, né? De quilo de peso ali, da balança, quando você se pesa. Mas para a saúde, já traz um benefício. Exatamente. Eu falo para os pacientes não se prender ao perfeccionismo. Quer dizer, você não precisa estar perfeito. Você só precisa estar melhor do que você estava ontem. Quer dizer, se você consumia 2 colheres de açúcar no seu café e agora você já passou para 1, já é um grande benefício para você. Você não precisa pular obrigatoriamente para o café sem açúcar. Você pode fazer isso gradualmente. Perfeito.
café, tudo bem tomar? Então, algumas pessoas colocam café com leite. A telespectadora falou da questão da lactose. Aqui talvez seja interessante saber se a pessoa tem intolerância ou não, se usa um leite sem lactose, ou se pode usar o normal. Usa integral, vai sempre por desnatado. Isso é muito individual, né? Assim, tem pessoas que tomam café e ficam muito ansiosas, não podem consumir café à tarde, por exemplo, que atrapalha o sono. E tem pessoas que já tomam vários xícaras de café e se sentem muito bom fazendo. Então, você tem que identificar quais desses nichos você está. Agora, se mistura com leite, eu acho que tem que ver assim, se você tem intolerância à lactose, o leite integral não é um leite ruim. As pessoas tinham a ideia de que tinha que tirar a gordura do leite para poder emagrecer, porque o leite fica com menos calorias. Mas você não obrigatoriamente precisa tirar a gordura do leite. A gordura do leite é bom. Mas se você está no processo de emagrecer, talvez você consumir o leite desnatado, que tem um pouco menos de caloria, vai te ajudar. Por isso que é bom ter a orientação, né? Então, se você já gosta de consumir em um outro momento a questão do leite, fazer uma escolha, porcionar, né? Porque aí, é o café puro, café com leite, parece uma coisa tão liberada e cada vez que você coloca o café na xícara, é o açúcar que você coloca, é o adoçante que você coloca, é o leite que você agrega ali, né? Então, tudo isso entra na conta do final do dia e por isso que muitas vezes essa conta não fecha, né? Exatamente. Você tem que entender seus hábitos, né? Muita gente, por exemplo, usa o café e dá um gatilho para você fumar, quer dizer, que é outro hábito ruim. Perfeito. Então, na verdade, você tem que entender esses gatilhos, essa rotina que você segue e tentar seguir uma rotina mais saudável. Legal. Eu vou me preparar para dar um recado, doutor. Enquanto eu chego até lá, perguntinha aqui do Jorge, de São Leopoldo, Minas Gerais. Obrigada, Jorge, pela sua pergunta. Ele é diabético, pergunta como deve se alimentar durante o dia e quais são as porções que ele pode comer. Sei que é difícil, tão distante, a gente não sabe, né, como que está sendo feito o controle dele, do diabetes, mas explica um pouquinho pra gente a que ele deve se atentar e se ele não está sendo acompanhado, porque isso também é bastante frequente em pessoas que têm um diagnóstico de diabetes que não são acompanhados muitas vezes de perto por um médico. Explica um pouquinho pra gente. Exatamente. A gente precisa entender essas nuances, porque assim, eu não sei quais os medicamentos que ele está utilizando, qual é o tipo de remédio que ele utiliza. Então, assim, precisaria de um acompanhamento médico obrigatoriamente, tá? E quanto às porções, as porções são calculadas de acordo com o peso dele, que é uma outra informação que a gente não tem e a gente não sabe qual o propósito, os objetivos, se ele quer emagrecer, se não, então fica difícil a gente dar uma recomendação assim. Mas uma coisa que a gente pode falar, que vai trazer benefício para qualquer pessoa diabética, é você melhorar a qualidade da sua alimentação. Quanto mais natural for sua alimentação, natural eu digo o quê? Frutas, verduras, legumes, frutas, peixe, carnes, ovos, quer dizer, o que a natureza te fornece. As pessoas já consomem isso há milhares e milhares de anos e não tem ninguém que fica doente por causa disso. Agora, tem que se evitar os produtos industrializados feitos para diabéticos. A maioria deles levam outro tipo de carboidrato com outro nome, que às vezes também eleva a glicemia, leva adoçantes artificiais, leva gordura hidrogenada. Então, eu não recomendaria esses produtos, tá? Eu vou para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo, eu tô te esperando, até já. Nós estamos de volta hoje revelando as 10 verdades que ninguém te conta sobre a alimentação com o Dr. Diogo Sarmento Simão, que é nutrólogo, explicando tudo para nós. Aproveita a oportunidade para participar através do nosso WhatsApp 11 3337 5886. Vamos já começar esse terceiro e último bloco revelando mais uma verdade que ninguém te conta sobre a alimentação. Vamos lá. Ovo é melhor que o whey protein. Isso é maravilhoso, né? Porque o ovo é um produto que é natural, todo mundo tem em casa, é barato, de fácil acesso. Aliás, tá difícil a questão das proteínas. O ovo tá surgindo como, às vezes, a única opção de proteína na casa, né? Nas refeições. Queria que você explicasse um pouquinho, então, a questão do whey. Todo mundo passou uma fase que todo mundo achou que precisava tomar whey, né? Todo mundo acha que porque treina precisa tomar whey.
Na verdade, o whey nada mais é do que a proteína do soro do leite, quer dizer, é proteína que você pode consumir através de frango, de ovo, de qualquer outra forma. E o ovo, além de ter a proteína, tem gorduras de alta qualidade, tem vitaminas, minerais e, consequentemente, é até mais barato, né? Porque você consumir uma dose de whey, às vezes é uma dúzia do ovo, entendeu? E não é todo mundo que precisa tomar um whey pós-treino. O whey ele veio como um suplemento para os atletas que não conseguem alcançar a meta proteica que ele tem por dia, a meta calórica que ele tem por dia. Então, quer dizer, fica mais fácil se você consumir um whey, porque uma dieta líquida é muito mais fácil de digerir. Então, se você compara, por exemplo, um nadador que às vezes precisa comer 5.000 calorias, como que ele vai bater essa meta? Usando shakes. Agora, uma pessoa que malha 2, 3 vezes por semana, quer dizer, não obrigatoriamente teria que tomar um whey, ela pode chegar em casa e jantar e fazer uma refeição proteica. E aí eu vou trazer a pergunta da Carla, de Minas Gerais. O filho dela tem 9 anos, não come carne, ele só come ovo. Ele chega a comer até 6 ovos por dia. A pergunta dela é, isso pode ser prejudicial à saúde dele? Obrigada, Carla. Assim, a carne vermelha tem alguns ingredientes que são bastante presentes na carne vermelha, como o ferro, é bastante presente, a carnitina. Quer dizer, o ovo não conseguiria trazer, às vezes, a mesma quantidade desses nutrientes. Mas o ovo tem proteína, tem gordura, você consegue atender boa parte. A questão é, por que ele decidiu não comer carne? Porque ele não gosta, porque ele decidiu virar vegetariano, a gente tem que entender essas causas, tá? Mas a carne vermelha é algo saudável pra gente, é algo que você deveria aconselhá-lo a voltar a consumir. Certo. Tem fases, né? Acho que a questão da alimentação das crianças pode passar por fases, mas a gente tem sempre que oferecer, né? Sempre tem que estar disponível, oferecer as mais variadas apresentações para que eles possam se interessar. Outra pergunta aqui do Raimundo, de Irecê, na Bahia. Ele conta que é pré-diabético e faz uso de adoçante. O que eu poderia usar no lugar do adoçante, doutor? Como a gente falou, frutas que sejam mais saudáveis, né? Por exemplo, a tâmara, uma banana. Às vezes você pode congelar a banana e fazer um shake, um smoothie, né? Então tem várias formas de você ir reduzindo. Mas se ele só não encontra alternativas, uma alternativa é você diminuir gradualmente o açúcar que você ingere. Então, se está usando 2 colheres, vamos tentar passar para 1,5 ou 1 e tentar ir reduzindo gradativamente, né? Excelente. Moacir, de João Pessoa, na Paraíba, gostaria de saber se realmente a sardinha é rica em ômega 3, mesmo industrializada, faz bem? E ela vem industrializada, acho que ele também se refere à questão de ser enlatado, né? Então, a questão dos enlatados, que a gente fala aqui bastante, mas no caso da sardinha, às vezes é a única apresentação possível, né? Quero entender um pouquinho, doutor. A sardinha é um dos peixes que mais contém ômega 3. O ideal era que você comprasse a sardinha crua na peixaria. Mas se você for consumir em lata, é ideal que ela seja banhada em água e não em óleo, porque eles geralmente usam óleo de soja, óleo de girassol, que não são óleos saudáveis para a gente. Tem uma concentração muito grande de ômega 6 e podem gerar inflamação no nosso corpo. Então é que ela fosse banhada em água. Isso a gente encontra marcas que são assim. Então, nesse caso, tudo bem, se não fosse a única coisa possível, tudo bem, mas em água, não em óleo. A mesma coisa para atum? Mesma coisa. O ideal é consumir o cru lá na peixaria, né? Ou que seja numa marinada, numa água com sal, ele não seja banhado em óleo, né? Tá. Vamos para a próxima verdade. Vamos ver. Pão integral engorda igual ao pão branco. Isso eu quero saber, doutor. Fala um pouquinho pra gente. Isso é o maior mito que as pessoas têm, né? De achar que o pão integral, ele tirou a todos os malefícios que o pão branco pode te trazer, entendeu? A questão, quando você olha o rótulo e vê as quantidades nutricionais, a grande diferença é que o integral tem, às vezes, 2 ou 3 gramas de fibra. Agora, a quantidade de carboidrato é muito semelhante, às vezes 25 para 27 do outro. Então, quer dizer, o impacto glicêmico é praticamente o mesmo. Tanto é que o índice glicêmico é muito semelhante.
Então, assim, não quer dizer que só porque eu troquei pelo integral, eu estou muito bem. Assim, se eu sou diabético e passei para o integral, eu vou conseguir controlar melhor minha insulina, minha glicemia. Isso não é verdade, você vai ter flutuações glicêmicas do mesmo jeito. E é curioso isso, né? Porque até uma questão de embalagem, né, doutor? Hoje a gente fala bastante aqui da leitura do rótulo, quanto é importante fazer a leitura do rótulo. E os rótulos, por mais que hoje já exista aí uma exigência maior, a gente passou por períodos piores já com relação ao rótulo, é tudo pequenininho, às vezes na embalagem ali tá bem no lugar onde tem uma divisão e aí a leitura não fica perfeita, né? De difícil compreensão às vezes. As porções de uma marca para outra podem ser diferentes, aí você vai comparar. Um pão traz que é uma fatia a porção e o outro traz que é 1,5 ou 2 fatias a porção, né? Então, parece que não tem muito uma regra, não tem muito critério, e isso dificulta a nossa compreensão, né? E às vezes no pão está escrito integral, no rótulo bem grande. Quando você vai ler o rótulo, você vê que não tem só farinha integral, né? Eu geralmente falo para as pessoas não confiar muito que está na frente do produto, que às vezes eles põem lá, por exemplo, stevia, aí quando você vai ver no rótulo, ela tem 30% de stevia, ou tem xilitol, outras coisas envolvidas ali e não é 100%. Então, quer dizer, sempre olhar as letras miúdas lá no fundo. E aprender a ler rótulo sempre é importante, por quê? O geral, o que você deveria consumir é coisas que só tem um ingrediente. Por exemplo, uma maçã é só um ingrediente, quer dizer, você não precisa ficar preocupado de ter mais nada. Ou até no máximo 3 ingredientes. Por exemplo, se você pegar um queijo de qualidade, ele vai ter leite, coalho e sal. Quer dizer, é o que precisa para fazer um queijo. Agora, quando você vê um rótulo que tem 20 ingredientes e pelo menos uns 5 você não sabe nem o que é, porque são nomes estranhos, quer dizer, com certeza aquilo não está fazendo bem para a sua saúde. E geralmente no rótulo ele começa do maior ingrediente, o que tem mais, para o menor. Então, quer dizer, se o açúcar ou gordura hidrogenada está entre os 3 primeiros, você pode ter certeza que aquilo ali não é saudável. Até que coisa mais simples do que um molho de tomate. E você pode comparar várias marcas, algumas têm mesmo só o tomate, outras têm, inclusive, açúcar no molho de tomate. Você acha que está, né, facilitando ali a sua vida, porque a gente gosta dessa facilidade no tempo de correria, se bem que é tão simples fazer um molho de tomate caseiro, né, natural, ali em casa mesmo, mas escolher sempre o que tem menos ingrediente. Então, que açúcar no molho de tomate. Tem muitos pacientes que falam que não consumo açúcar, mas ele consome várias vezes açúcar sem perceber. No molho de tomate, no molho de salada, no refrigerante, no pão. Então, quer dizer, tem sempre açúcar adicionado, entendeu? Então, ele está consumindo açúcar sem saber. O refrigerante, quando ele é zero, então ele é zero açúcar, ele tem 0 calorias, eu sei que não figura entre as coisas mais saudáveis, né? Então deveria ser abolido, tudo bem, mas no caso de, né, você tá ali naquele momento em que você quer, às vezes você quer até comer um doce, mas um copo de refrigerante zero te saciaria. E aí, poderia? As coisas que são feitas eventualmente, eu acho que não tem problema, né? O refrigerante tem problemas corantes, acidulantes, adoçantes que é utilizado, mas se você usar eventualmente, só num momento para matar a vontade, eu não vejo isso como maléfico. Doutor, chegou uma pergunta aqui sobre a questão do pão integral e o 100% integral. Eu entendi que não é porque ele é integral, mesmo 100% integral, que ele engorda menos do que o pão normal, né? Mas existe uma diferença, então ele é considerado integral até quando ele tem uma porcentagem só de farinha integral, é isso? Quando eles chamam de integral é porque o pão levou farinha integral. Mas isso não quer dizer que ele está integralmente na sua forma, quer dizer, tem vários aditivos que eles vão utilizando, no pão. O ideal mesmo é você fazer o seu próprio pão em casa, você escolhe a farinha que você vai utilizar, escolhe o tipo de sal, porque existe sal de melhor qualidade e outro sal de pior qualidade. Então, quer dizer, você não vai, às vezes, colocar açúcar, você pode botar uma tâmara para adoçar aquele pão. Quer dizer, se sempre fazer em casa é mais saudável. Eu escolher, mas você quer fazer um pão integral, você escolhe a farinha 100% integral.
Você falou do sal. O que a gente deve levar em consideração com relação ao sal? É, O sal mais comum é o refinado. refinado. Esse é o pior sal que tem, porque, quer dizer, ele não tem nenhuma vitamina, nutriente. Os únicos 2 ingredientes que tem nele é o cloro e o sódio. E, na verdade, leva o iodo, porque o iodo foi adicionado, né? Então, só tem esses 3 nutrientes. Agora, quando você pega um sal natural, que ele não foi refinado, tipo o sal rosa do Himalaia, o sal real, o sal marinho, quer dizer, esse sal, eles levam outros nutrientes, potássio, magnésio, sódio, ferro, quer dizer, então eles têm uma qualidade nutricional um pouco melhor. Geralmente eles salgam igual, então se você tem um problema de pressão, ele pode afetar em ambos os casos, mas ele vai te trazer muito mais benefícios nutricionais do que o sal refinado. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou do iodo, né? Então, uma das questões que sempre alguém lembra da questão do sal mas Denise, a nossa necessidade de iodo, né? Tem até uma questão do funcionamento da tireoide, que talvez seja importante e tal. Quero entender um pouquinho, enquanto eu chego até lá, se tem como a gente consumir iodo em cápsulas. Então, quando você faz uso desse sal mais natural, que não tem por adição o iodo. Explica um pouquinho pra gente quando chega até lá. Mesmo o sal rosa do Himalaia é adicionado iodo. Todo sal que é vendido no Brasil, por lei, ele tem que ser adicionado iodo. E o iodo é um mineral muito importante, né? Decidiu-se colocar o iodo no sal para evitar-se o bócio endêmico, né? O bócio causado pela deficiência de hormônio tiroidiano. E o iodo no sal foi muito eficaz para isso, né? Hoje a gente tem uma incidência muito pequena de bócio, tá? Mas o iodo pode ser adquirido de outras formas. Se você consumir alimentos naturais, principalmente crustáceos, mariscos, eles têm muito iodo. Então a gente consegue adquirir iodo mesmo que não seja pelo sal, se você se alimentar corretamente. Com mais uma verdade na tela, vamos ver a última, né? Comer de 3 em 3 horas não emagrece. Doutora, acontece que nós passamos anos, décadas, falando sobre ajudar o metabolismo, acelerar o metabolismo comendo de 3 em 3 horas. Mesmo sem fome, comer de 3 em 3 horas. Não fizemos boas escolhas, essa é a verdade, né? A cada 3 horas, as escolhas também nem sempre eram boas. Explica um pouquinho pra gente, por que não emagrece? Antigamente as pessoas tinham a ideia de que você comer de 3 em 3 horas era preciso para ativar o seu metabolismo. Quer dizer, quando você comia, tinha um gasto energético para você consumir aquela alimentação e isso ativaria o seu metabolismo. Só que, na verdade, o gasto energético relacionado à alimentação é em torno de 10%, quer dizer, então você só vai aumentar ali em 10% o seu gasto energético, mas você está levando 90% de calorias, né? E desde que o mundo é mundo, comer pouco emagrece, comer demais engorda, quer dizer, todo mundo já sabe isso. Então, quer dizer, se você consome menos calorias, você tem uma tendência a emagrecer. Agora, se você fica comendo direto, de 3 em 3 horas, muita caloria, você vai engordar. Os únicos que se beneficiariam, na verdade, de uma dieta de 3 em 3 horas são as pessoas que querem engordar. Tem pessoas que têm dificuldade de ganhar peso. Então, se você consumir com mais frequência, ela consegue consumir mais calorias. Você dificilmente conseguiria comer 5.000 calorias em apenas 3 refeições. Agora, se você dividir em 6, 7, fica muito mais fácil você consumir. Perfeito. O acompanhamento ele é fundamental, inclusive, para decidir as estratégias, né, doutor? Porque hoje na internet a gente tem o acesso e dá para você ver dietas, né, estratégias, estilos de vida, os mais diversos. E às vezes quem você segue, o blogueiro que você segue, o influenciador que você segue, para ele vai muito bem daquela forma, mas é a vida dele, né? Não é a nossa. E tem estratégia para todo mundo. E o acompanhamento é fundamental. Aqui o telespectador falou de um pré-diabetes, né? Então, se você for olhar ali a referência do exame, mas então não é diabético. Mas se ele não cuidar, é o próximo passo, né? Você tem que individualizar as estratégias. Uma estratégia que serviu para uma pessoa não vai servir para outra. E geralmente as pessoas que estão com obesidade têm outros problemas de saúde. Tem colesterol alto, ácido úrico alto. Então tem que ter um acompanhamento médico para poder solucionar essas coisas.
Como você falou, você seguir um blogueiro, alguém que está tendo um resultado, talvez esteja resultado para ele, mas não vai ter para você. Você precisa encontrar o seu ponto de equilíbrio. E talvez você tenha resultado, mas a custas da sua saúde. Talvez você vai pagar a consequência lá na frente. Então, o ideal é sempre o acompanhamento médico para fazer isso com segurança e fazer isso de forma saudável. Na verdade, a gente fala bastante da perda de peso, mas não é o que é mais difícil. O mais difícil é a manutenção do peso perdido. Né? Exatamente. O ideal é você procurar ser saudável, aí a perda de peso vai vir independentemente. Agora, se você procura emagrecer a qualquer custo, chega lá na frente e você não consegue sustentar, capaz de você ficar menos saudável do que você era antes e voltar a engordar tudo de novo. Se dá pra gente recapitular as 10 verdades, eu gostaria de mostrar isso na tela de novo. A gente vai fazendo seguidinho para quem chegou agora. Daqui a pouquinho a gente mostra para quem chegou agora conseguir rever. Então, quais foram as 10 verdades? Depois você sabe que o programa fica disponível no YouTube. O nosso canal é HIT TV. Você pode ir lá, se inscrever no canal. Aproveite e ative as notificações, assim você não perde nada. As nossas outras redes sociais também na sua tela, @TVHIT no Instagram e HIT TV Oficial no Facebook. Vamos colocar então agora as 10 verdades que ninguém te conta sobre alimentação. A primeira delas, a gente começou o programa falando que açúcar é um perigo para a saúde. Depois, tapioca engorda mais que pão. Terceira, jejum intermitente não causa compulsão. Quarta, fígado gordo é causado pelo excesso de carboidrato. Quinta verdade, low carb não prejudica os rins. Sexta verdade, suco detox não anula os dias de junk food. Sétima verdade, nenhum chá emagrece. Próximo, oitavo, então, ovo é melhor que whey protein. Nona verdade, pão integral engorda igual ao pão branco. 10ª verdade, comer de 3 em 3 horas não emagrece. O acompanhamento com o especialista vai fazer toda a diferença. Agora, para quem está em casa, será que eu busco um nutrólogo? Eu já faço acompanhamento com endócrino, Denise, porque eu tenho diabetes ou porque eu faço a reposição hormonal por uma disfunção na tireoide. O acompanhamento multidisciplinar é o padrão ouro hoje, né? É sempre bom ter um acompanhamento multidisciplinar. O endócrino, como o nutrólogo, trata a questão da obesidade, porque a obesidade também tem outras alterações hormonais que podem acontecer. E sempre um nutricionista junto também pode ajudar. Aliás, a rotina alimentar, quem vai fazer é o nutricionista, né? Geralmente a gente faz essa parte medicamentosa, dos exames, e a gente tem uma nutricionista que trabalha junto com a gente, que faz a dieta. De quanto em quanto tempo você gosta de rever seu paciente? Para saber se perdeu peso, refazer bioimpedância? Eu gosto de revê-lo a cada 2 meses, porque dificilmente as pessoas gostam de fazer exame mês a mês, né? As pessoas têm uma certa aversão a fazer exames. Mas a gente costuma acompanhar um paciente pelo WhatsApp, conversando diariamente. Exame de sangue você repete então a cada 2 meses? A cada 2 meses é repetido. Se precisa fazer uma suplementação, já está fazendo. Tiver um nível baixo ali de vitaminas e minerais, já está repondo. E nesses 2 meses você já vê o que subiu e o que não. Exatamente. Vitamina D, para encerrar. Vitamina D chama vitamina, mas é um hormônio, né? Exatamente. Muito falado hoje. E com a restrição que a gente tem, tanto social por conta da pandemia, que acabou ficando, né, de maneira bem intensa, quanto do nosso hábito de muitas vezes já não se expor mesmo ao sol, a vitamina D está sempre baixa. Qual a recomendação que você dá para melhorar a vitamina D? Precisa suplementar? Às vezes é necessário injetável? A maioria das pessoas precisa suplementar. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que não precisa, porque hoje a gente vive entre 4 paredes, a gente não se expõe ao sol. A melhor forma de adquirir a vitamina D é com a exposição solar. Se você conseguir isso todo dia, pegar um banho de sol, uns 20 minutos, naquela hora do sol mais forte, de meio-dia, seria interessante. E sem protetor solar, porque o protetor solar impede a absorção de vitamina D. Mas como isso não é possível, a maioria das pessoas não consegue fazer isso, a maioria das pessoas a gente suplementa. A suplementação é muito individualizada. Tem pessoas que com uma baixa dose já respondem muito bem e tem pessoas que com muita dose, a gente precisa de uma dose alta para responder. Em alguns casos que a pessoa não responde bem a dose via oral, a gente utiliza a injetável, que a injetável sobe bem mais rápido. Vou encerrar o programa, a gente tem mais um minutinho. Vou deixar aqui os contatos do doutor, @Dr. Diogo Simão, lá no Instagram, Dr. Diogo Simão,
segue lá um profissional que você tem que estar na sua timeline, lá no seu feed de notícias, para que você possa se lembrar de se cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, da sua e da sua família também. E tem 2 telefones, 11 99358 4744 e 11 4306 6715. Doutora, eu adorei te receber aqui, adorei aprender com você. Volte outras vezes. Bom fim de tarde, bom fim de semana. Muito obrigado. Muito obrigada a você que escolheu ficar essa semana inteira aqui coladinho na gente, muito bem acompanhado e muito bem informado também. Neste final de semana, aproveite bastante a sua família, fiquem com Deus e eu te vejo na segunda. Tchau!